Então, pessoal, é, boa tarde para todo mundo que está presente aí. Eu sou o professor Pita e na aula de hoje a gente vai continuar a revisão de Química 1 do primeiro semestre de 2020. E o primeiro assunto que a gente vai ver hoje é ligações interatômicas. Primeiramente, a gente já viu aí que ligações interatômicas, todas as ligações iônica, covalente, metálica, elas são realizadas para um átomo atingir a estabilidade, ou dois átomos, ou todos os átomos. O objetivo de toda ligação entre esses átomos é atingir a estabilidade. E como é que eles atingem essa estabilidade? A princípio, os átomos vão atingir a estabilidade atingindo a regra do octeto. A regra do octeto é aquela que diz que o átomo vai ser estável quando ele tiver 8 elétrons na sua camada de valência, na camada mais externa. Lembrem que é camada de valência, não subnível mais energético. Ou seja, camada de valência é aquele número mais alto de camadas na eletrosfera que o átomo possa ter. Se o número na distribuição eletrônica mais alto que aparecer for o 4, a camada de valência dele é o 4. Se for o 3, é o 3. Então não é o subnível mais energético. Mas, no caso aí do hélio e do hidrogênio, que só tem uma camada, né, que é a camada K, eles vão ter só 2 elétrons nessa última camada. Então eles vão ficar estáveis quando atingirem essa estabilidade, essa regra de octeto especial, que seriam os 2 elétrons. E os átomos que não forem estáveis naturalmente vão realizar trocas de elétrons com outros átomos a fim de atingir essa estabilidade. Essa troca de elétrons pode ser doação e recebimento, como a gente vai ver na ligação iônica, pode ser compartilhamento de elétrons na ligação covalente, ou pode ser só um mar de elétrons que está passeando pelos átomos, como na ligação metálica. Só que tem que ficar ligado com aquelas exceçõezinhas. A gente já sabe que existem exceções às regras do octeto, não são poucas, não são só essas que eu coloquei aí, essas são as que mais aparecem nas questões de vestibular, e são as que você tem que saber. Normalmente as questões vão cobrar alguma dessas exceções. A primeira exceção seria do fósforo, que pode ficar estável com 10 elétrons. A segunda exceção do enxofre, que pode ficar estável com 12 elétrons. A terceira do nitrogênio, que pode ficar estável com 7. E a quarta do cloro, que pode ficar estável com 7 também. Aí tem o boro também, tem o estânio, que faz outras exceções, mas essas quatro são as principais, são as que mais aparecem nas questões. Então, se vocês souberem essas, vocês conseguem pelo menos dar uma desenrolada melhor na questão da distribuição, na fórmula eletrônica, esse tipo de coisa. E você, só para ficar ligado aí, existem aqueles átomos também, aqueles elementos que nunca vão ser exceção à regra do octeto. Eu tenho aqueles que podem ser exceção e aqueles que nunca vão ser exceção. Quem são esses? O primeiro deles é o oxigênio. O oxigênio sempre vai depois, na primeira aula depois das férias, a gente vai ver isso, que o oxigênio sempre vai ficar com NOx menos 2, ou seja, ele sempre vai estar ali recebendo 2 elétrons de alguma forma. O carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações, isso aí é regra, ele sempre vai fazer 4 ligações. Podem ser 4 ligações simples, podem ser 2 duplas, uma tripla e uma simples, mas ele sempre vai fazer 4 ligações. E o flúor, que sempre vai receber um elétron, sempre vai ficar ali F-, NOx menos 1. E também os metais do grupo 1A e 2A, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que sempre vão perder um elétron, no caso dos metais da família 1A, e perder 2 elétrons, no caso da família 2A. Esses átomos nunca fazem seção regra do octeto, sempre vão atingir a estabilidade com 8 elétrons na última camada. E vamos lá. Primeira ligação, ligação iônica. Como que funciona a ligação iônica? Eu vou ter um metal e uma metal, ou então metal e hidrogênio, e vou ter doação de elétrons. Ou seja, um átomo vai doar elétrons para o outro que vai receber. Um vai virar cátion e o outro vai virar ânion. Formação de íons, né? Como é que eu sei quem vira cátion e quem vira ânion? O que for mais eletronegativo vira ânion, e o que for menos eletronegativo vira cátion. E a partir disso eles vão formar um retículo cristalino. Ou seja, todas as ligações iônicas vão formar um retículo cristalinozinho, na maior parte das vezes sais. Como é o sal de cozinha, por exemplo, aquela pedrinha de sal é um retículo cristalino formado por milhões de átomos, né, com certeza, bilhões de átomos. A gente sabe que um mol é 6,02 vezes 10 a 23, então é muita coisa. Mas basicamente na forma de uma pedrinha, né? Como se fosse um retículo cristalino, de fato. Só que o Linus Pauling, isso mesmo, aquele mesmo Linus Pauling das ligações iônicas, da distribuição eletrônica, ele vai falar que quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos é maior que 1,7,
aquela ligação, mesmo que seja covalente, que a gente vai ver depois, vai possuir um caráter iônico. Não é que ela seja uma ligação iônica, mas ela possui um caráter iônico, que é como se fosse uma doação de elétrons. Eu tenho ainda o compartilhamento, mas é como se fosse uma doação porque a diferença de eletronegatividade é muito alta. É basicamente isso. E aí eu tenho nas ligações iônicas as fórmulas eletrônicas. Esse aqui é o antigo do cristalino, né? Mas eu tenho as fórmulas eletrônicas que especificam quem é o átomo que está doando, quem é o átomo que está recebendo e como vai ser essa doação. Ou seja, nessa fotinha aqui tem o magnésio, que tem 2 elétrons na última camada. Ele vai doar esses 2 elétrons para o cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Aí, ou seja, como ele tem 2 elétrons na última camada e o cloro tem 7, o cloro precisa de 1. Só que não tem como um cloro receber 2 elétrons. Então ele vai doar para 2 cloros. Aí vai surgir a substância que a gente conhece como cloreto de magnésio, MgCl2, né? Que é essa daqui, MgCl2. Essa seria a fórmula de um composto iônico, como se fosse a fórmula molecular, que vai estar especificado o número de átomos que tem de cada elemento. No caso, tem um átomo de magnésio que está como um cátion 2+, né? Está perdendo 2 elétrons. E 2 átomos de cloro que estão como um ânion monovalente -1. E sempre vai ser nessa disposição, o cátion à esquerda e o ânion à direita. Essa é a ligação iônica. Agora a ligação metálica. Ligação metálica é entre metais. O que acontece? Como os metais têm uma baixíssima eletronegatividade, baixíssima mesmo, eles não têm uma força tão grande para prender os elétrons junto na eletrosfera, eles meio que jogam um elétron espalhado entre eles e os elétrons ficam passeando pelos átomos, meio que transportando energia, como se fosse para unir os átomos, permanecer os átomos ligados, né? E esse efeito é conhecido como mar de elétrons, porque é como se fosse realmente uma ondinha que fica passeando pelos cátions dos elétrons. Então vamos lá. Próxima parte, ligações covalentes. Aqui a brincadeira começa a ficar um pouco mais alta em ligações. Eu acho que a ligações covalentes é a que vai exigir um pouco mais de esforço. Mas o que seria uma ligação covalente? É uma ligação entre um metal e outro metal, ou entre um metal e o hidrogênio. E vai ter um compartilhamento de par de elétrons. Ou seja, não necessariamente um par de elétrons eu coloquei ali, mas é o compartilhamento de pares de elétrons por 2 átomos. 2 átomos vão pensar e vão falar, você pega esse elétron, eu preciso de um elétron e você precisa de um elétron para ficar estável. O que a gente vai fazer nisso? A gente vai pegar e vai compartilhar esse elétron. Eu te empresto meu elétron um pouquinho, você me empresta um pouquinho do seu, nós dois ficamos estáveis. É isso aí. É isso que significa compartilhamento de elétrons. Como se fosse ali os dois segurando o mesmo par de elétrons, né? Não pertence nem somente a um, nem somente a outro, pertence aos dois. Guarda compartilhada de elétrons, tá? É exatamente isso, Giovana. É basicamente isso, uma guarda compartilhada ali. E aí, a fórmula eletrônica, que eu acho que é a coisa que mais pega um pouquinho aí vocês na hora de fazer a ligação covalente, você vai ter alguns passos para poder elaborar, né? A gente já sabe como é que funciona mais ou menos aqueles passozinhos, mas o que configura uma fórmula eletrônica? É você ditar o que está acontecendo na eletrosfera, na camada de valência desses átomos. Você vai analisar a camada de valência de cada átomo e vai analisar como é o possível compartilhamento de elétrons entre eles. Então, para a gente não ficar aqui só conversando sem fazer nada, a gente vai aqui fazer um exemplo de uma ligação covalente, né? Eu pensei aqui em a gente fazer uma coisa diferente, fazer do H2CO3, mais conhecido como ou ácido carbônico, né? H2CO3. Então, como é que seria a ligação covalente desse H2CO3? Primeira etapa que a gente tem que fazer é contar quantos elétrons a gente tem nas camadas de valência de todos esses átomos juntos. O carbono, a gente vai ver que ele vai estar na tabela periódica, na família do carbono, né? Que seria a família 14, o grupo 14, mas ele está no grupo 4A. Se ele está no grupo 4A, significa que ele tem 4 elétrons na última camada. Quem está com a tabela de tabela periódica do lado já pode ver isso daí, ó. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, como eu só tenho um átomo de carbono, 4 vezes 1, 4. É isso que a gente tem de elétrons aqui pelo carbono.
O oxigênio, ele está na família dos calcogênios, né? Lembra cálcio, tá? No começo da tabela periódica, calcogênios, vem primeiro. E aí ele tá na família 6A. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, eu vou ter 6 vezes 3, 18. Tranquilo, tem 18 elétrons só a partir do oxigênio. E o hidrogênio, ele tá ali com um elétron solitário, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho 2 elétrons ao todo. 2 mais 4 mais 18. Ao todo, nessa ligação, eu tenho 24 elétrons. Beleza? Essa aqui seria a primeira etapa para fazer a ligação covalente. Segunda etapa, colocar o elemento que faz mais ligações no meio da ordem, né? Do meio da fórmula. Qual é o elemento que faz mais ligações aqui? É o carbono. O carbono ele tem valência 4, ou seja, ele faz 4 ligações ao todo. O oxigênio, em teoria, ele faz 2 ligações, né? O hidrogênio só faz uma. Então, é basicamente isso que a gente tem que considerar. Então, é porque o oxigênio tem valência 2 e o hidrogênio tem valência 1. Mas, então, a gente vai colocar o elemento que tem a maior valência no meio, que é o carbono. Ligado ao carbono, eu vou ter os oxigênios. Aqui, aqui e aqui. Agora, Pita, como é que eu vou saber para qual oxigênio o hidrogênio vai ficar ligado? E por que ele não fica ligado ao oxigênio e por que o hidrogênio não fica ligado ao carbono? Basicamente, aqui a gente vai ter uma questão de eletronegatividade. Lembra do fui ontem no Clube Brahma e gerei 6 cervejas por hora? Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Logo, ele vai querer aqueles elétrons que estão no hidrogênio. O oxigênio é ganancioso, ele quer ficar estável. Então, para ele ficar estável, ele vai querer roubar aquele elétron do hidrogênio e querer compartilhar aquele elétron de algum jeito. Ele é ganancioso pra caramba com elétrons, aí é a mesma coisa do flúor. Então, o que vai fazer? Ao invés de ficar ligado com o carbono, o hidrogênio vai ficar ligado com o oxigênio nessa posição aqui. Ah, Pita, por que ele não fica lá em cima e na esquerda? Por que tem que ficar nesses dois opostos aqui? Basicamente, vocês vão entender depois, mas quanto mais afastados esses pares de elétrons estiverem, quer dizer, quanto mais perto eles estiverem, maior é a repulsão entre eles. Então, isso aí tem mais a ver com geometria molecular, polaridade, mas eles vão se repelir, os pares de elétrons. Então, basicamente, a gente tem aqui essa segunda etapa, organizar os átomos, beleza? Agora, a gente vai fazer aquilo lá, estabelecer uma ligação simples entre todos os átomos presentes. Então, vou fazer uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui. Pô, tá muito, muito fraco isso aqui, né? Vou aumentar um pouquinho para 5 aqui. Pronto, uma ligação simples aqui, uma aqui, aí outra aqui e outra aqui. Pronto. Estabelecer ligações simples entre todos os átomos presentes. Agora a gente vai estabilizar os átomos das extremidades. Quem são os átomos das extremidades? São os dois hidrogênios e esse oxigênio aqui. Os dois hidrogênios já sabem que já estão estáveis. Então aqui está estável, porque o hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Esse do hidrogênio também. Esse oxigênio, para ficar estável, em teoria, ele precisa de 8 elétrons na última camada, né? Ele já tem 2 elétrons aqui. Então a gente vai colocar mais 6. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Esse oxigênio está estável. Agora a gente vai estabilizar os outros 2 oxigênios. Sempre lembrando que o número máximo de elétrons que a gente pode usar, ao todo são 24. Não pode esquecer disso. Agora os oxigênios estão aqui. Esse aqui tem 4, ele precisa de mais 2 elétrons, beleza. Esse aqui tem 4, coloco mais 2, tranquilo. Essa ligação é simples aqui, essa aqui simples aqui, essa aqui simples aqui. Agora vamos contar quantos elétrons a gente já utilizou ao todo. Aqui a gente já usou 8, aqui 8 e aqui 8. Já usamos 24 elétrons ao todo. Já esgotamos o número de elétrons que a gente podia utilizar. Todos os átomos ficarem estáveis? Contem comigo. Todos os oxigênios estão estáveis e todos os hidrogênios estão estáveis. Mas o carbono, que é o átomo central e aquele que a gente estabiliza por último, não está estável ainda. Ele só tem 6 elétrons ali, mas para ficar estável ele precisa de 8. A gente já sabe que o carbono sempre vai ficar estável. Ele não é uma exceção à regra do octeto. Então, a gente já gastou todos os elétrons que a gente já tinha. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa iniciar um compartilhamento de elétrons. Vai ter que mover alguma ligação ali para poder compartilhar elétrons e ficar estável, né? Isso a gente tem que fazer agora. Então, da onde que vai sair esse outro par de elétrons para dividir com o carbono? A gente vai pegar esse oxigênio aqui, que só está fazendo uma ligação, e passar para baixo. Esses 2 elétrons vão passar a fazer uma ligação dupla com o carbono. Então, esses 2 elétrons vão sumir, esses 2 vão descer para cá, mais ou menos, vai ficar mais ou menos assim. Essa é a fórmula eletrônica do
do gás carbônico, né? Uma ligação dupla com o oxigênio aqui, duas simples com os oxigênios e simples entre os hidrogênios. Ah, Pita, por que, que o par de elétrons não saiu do oxigênio que está do lado ali? Por que, que saiu do lado de cima? Porque o oxigênio tem valência 2. Ele só pode fazer duas ligações. Ele já está fazendo uma com hidrogênio e uma com carbono. Então o par de elétrons sai lá de cima do oxigênio para fazer essa ligação dupla. Isso é uma ligação covalente, fórmula estrutural, fórmula eletrônica, tudo sob controle, todo mundo entendeu até aqui? De boas? A fórmula estrutural seria o quê? Seria trocar cada par de elétrons por um tracinho. Cada ligação simples aqui vai virar um tracinho. Tração aqui, um tração aqui, um tração aqui, 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 aqui. Viram tracinhos. E os elétrons que estão sobrando não são mostrados, né? Só mostra o tracinho. É basicamente isso que acontece aqui. Beleza. Agora vamos voltar para a aula. Como eu disse, a fórmula estrutural você troca as ligações por tracinhos, e a fórmula molecular você representa só a quantidade de átomos que tem interagindo. No caso, a fórmula molecular seria aquele H2CO3. Aqui é o H2O, por exemplo. Tranquilo. Propriedade das ligações interatômicas. As ligações covalentes, nas condições ambiente, pressão e temperatura, são variadas. Tipo, ela não tem ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Enquanto a iônica sempre é sólida e a metálica sempre é sólida na temperatura ambiente. Com exceção do mercúrio, que a gente já sabe que o mercúrio é líquido, né? O ponto de fusão e de ebulição das ligações covalentes são relativamente baixos, dos compostos covalentes, né? Da ligação iônica são altos e das ligações metálicas são altíssimos. Só você pensar aí um ferro líquido. Já viu ferro líquido? Você nunca viu ferro líquido, né? Tipo, tomar uma sopa de ferro. É impossível, né? Então é basicamente isso. Altíssimo ponto de fusão de ebulição. Outra coisa, condutividade elétrica. Ligações covalentes não têm condutividades elétricas. Ela não conduz eletricidade. As ligações iônicas, elas vão conduzir eletricidade quando líquida ou quando dissolvida em água. E a metálica sempre vai conduzir eletricidade e vai ter uma ótima condução de energia térmica também. E quanto às características extras, as ligações iônicas formam retículos cristalinos e as ligações metálicas, os compostos metálicos, têm uma maleabilidade muito boa, você pode malear, né, pode manusear muito bem. Ductibilidade, capacidade de transformar em fio, tranquilo, e resistência muito alta, ou seja, quebrar, torção, tudo é mais difícil de fazer do que em relação às outras. Reações inorgânicas. Aqui a gente entra no ponto fraco aí da maior parte da galera, né? Basicamente, reações inorgânicas são reações químicas, onde eu tenho uma transformação de determinada substância em outras substâncias. Basicamente isso. E a equação química é o que representa essas reações. Representação gráfica, né? Aí eu tenho reação de adição, ou de síntese, que é aquela reação onde você tem dois ou mais reagentes formando apenas um produto, A mais B igual a B. E o exemplo seria a chuva ácida, que eu tenho SO2, o dióxido de enxofre, mais o gás oxigênio na atmosfera, mais água, vai formar o ácido sulfúrico, que vai cair ali nos prédios, vai correr tudo e tal. Aí eu tenho uma reação de decomposição, ou análise, né, que significa quebra, que é uma reação onde eu tenho um reagente formando dois ou mais produtos. AB é igual a A mais B. Aí, normalmente, ela vai ocorrer por fornecimento de energia, que seria pirólise, eletrólise, fotólise. Pirólise é fornecimento de calor, eletrólise, fornecimento de eletricidade, fotólise, fornecimento de luz. E, basicamente, o exemplo de decomposição por calor seria a pirólise aí do carbonato de cálcio. Que eu tenho carbonato de cálcio sofrendo decomposição por calor, né, por pirólise, liberando o óxido de cálcio, o monóxido de cálcio, que seria a cal virgem, né, que a gente conhece, ou o dióxido, e mais o dióxido de carbono, CO2, gás carbônico. Aí eu tenho reação de deslocamento ou simples troca. Nessa reação, eu tenho dois reagentes e dois produtos. O que acontece? Eu vou ter uma troca aí de esposa, uma troca de maridos. O BC não estava satisfeito com... O C não estava satisfeito com o B, o B não estava satisfeito com o C, então ele trocou o C pelo A. O A era mais interessante na visão dele. É isso que acontece. Eu vou ter uma inversão ali da substância inorgânica simples, vai ser incorporada pela substância inorgânica ali composta e vai formar uma nova substância simples, invertendo os produtos. Um exemplo disso aí é a corrosão do ferro. Eu tenho um ferro sólido mais duas moléculas ali, né, na proporção estequiométrica do ácido
clorídrico, e o cloro vai pegar e vai falar, pô, não tô gostando muito desse hidrogênio, acho que eu prefiro o ferro. E vai trocar o hidrogênio pelo ferro. É isso que acontece. E por que ele troca? Porque o ferro é mais reativo que o hidrogênio. A gente sabe aqui, ó, a fila de reatividade. A fila de reatividade tem que estar com a gente aí no começo ao fim. Eu tenho metais alcalinos terrosos, que são mais reativos que os metais comuns, que são mais reativos que o hidrogênio, que são mais reativos que os metais nobres. Então, eu vou ter essa troca aí do hidrogênio pelo ferro, porque o ferro é mais reativo que o hidrogênio. E também tem a eletronegatividade. A eletronegatividade é só lembrar do Fui Ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. Então você vai sabendo quem é o mais reativo, quem tem a maior eletronegatividade, você sabe quem é o mais reativo. E na reação de dupla troca, eu tenho 2 reagentes e 2 produtos. E vai acontecer aquilo que a gente conhece, que é o swing de casais. Vai ter uma troca ali de esposa, uma troca de marido. O A vai trocar o B pelo D e o C vai trocar o D pelo B. É uma inversão ali de total, uma coisa maluca de cacete. Então, o maior exemplo de reações de dupla troca que a gente vai conhecer na química são as reações de neutralização. O que é reação de neutralização? Uma base formada por um metal e uma hidroxila, ou mais hidroxilas, e um ácido formado por um hidrogênio e uma metal, né? Essa reação entre os dois vai formar um sal entre um metal e uma metal, e H2O, que é a água que vai juntar a hidroxila com hidrogênio. É isso que acontece em reação de neutralização. Eu tive um swing de casais. O magnésio trocou a hidroxila pelo cloro e o hidrogênio trocou o cloro pela hidroxila. E a gente vai ter aquelas regrinhas que a gente precisa ter para acontecer as reações de dupla troca. Formação de precipitado. Precipitado é aquilo que é pouco solúvel em água, né? A gente tem que saber o quê? Que sempre que eu tiver compostos... Perdão, troquei aqui. Sempre que eu tiver compostos que vão formar precipitados, ou seja, que vai ter uma reação e vai ter um produto que é insolúvel em água, eu não vou ter uma reação de dupla troca. Para eu ter uma reação de dupla troca, tem que ter um composto solúvel nos produtos. Basicamente isso. Ou então a formação de uma substância volátil. A substância volátil é aquela substância que vira vapor d'água, que evapora, basicamente. Então, sempre que eu tiver nos produtos algo que vai evaporar, que vai virar vapor, eu vou ter uma reação de dupla troca. Essa reação vai ser possível. E a terceira condição seria a formação de um produto menos dissociado, ou seja, uma base mais fraca, ou então um ácido mais fraco, nos produtos em relação ao reagente. Então, se eu atender a uma dessas 3 condições, ou mais de uma, eu vou ter uma reação de dupla troca. Se eu não atender a nenhuma, essa reação não ocorre. Então, só para ter certeza aqui, vamos fazer um exercíciozinho. E o exercício que eu quero fazer é essa questão 19. Tá todo mundo acompanhando aqui? Calma. Tá apresentando. Beleza. Na questão 19 desse Enem aqui, ele fala que um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, dentre outros materiais, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por quilômetros em poucos dias. É, como sempre, o Enem contando uma história que não interessa em nada, né? Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. E um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Monumento Itamaraty, Brasília Mármore. Ou seja, mármore é carbonato de cálcio, só para vocês terem uma ideia. Esculturas de Aleijadinho, de Minas Gerais, que é pedra-sabão e que tem carbonato de cálcio também. E as grades de ferro ou alumínio de edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer em... O que ele quer saber? Ele quer saber em qual dessas esculturas, monumentos, qual dessas opções eu vou ter uma reação de dupla troca, vou ter uma reação de corrosão em relação da chuva ácida que está caindo com uma dos elementos que estão nessas opções. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que tem na chuva ácida? Se ele fala que essa chuva ácida tem dióxido de enxofre, a gente tem que assumir automaticamente que o dióxido de enxofre, quando entra em contato com a água da atmosfera, vai formar ácido sulfúrico, vai formar H2SO4.
a primeira coisa que a gente tem que ter. O dióxido de enxofre, ele está lá tranquilo na atmosfera, né? Que é emitido pela poluição. Quando ele encontra na atmosfera o H2O, que seria a água, e o oxigênio, ele vai formar obrigatoriamente ácido sulfúrico, H2SO4. Aqui é meio, né? Basicamente isso. Meio O2 ali, aí fica estável, fica balanceada a equação. É isso que acontece. Ou seja, eu tenho H2SO4 interagindo na questão com aquelas opções de mármore, de carbonato de cálcio ou o ferro. Então vamos ver. Vamos ver se vai acontecer reação de dupla troca. Primeiro, eu tenho H2SO4 aqui. Na primeira opção, que também é a segunda, né? Porque mármore é carbonato de cálcio. Então, a gente vai ver se esse H2SO4 ele reage com carbonato de cálcio. E se a gente souber isso, a gente já sabe que é 1 e 2. E só por saber que mármore é carbonato de cálcio, a gente já sabe que se ele não reagir com mármore, ele não reage com carbonato de cálcio da 2 também. Ou seja, a 1 e a 2 tem que estar na mesma resposta se reagir. Ou seja, a A já não é, a C já não é, e a D já não é. Ou é a B ou a E, que ambas têm as duas opções, né? Então, já dá para dar uma boa eliminada caso você fosse chutar essa questão. Então, reagindo com Ca, que é o cálcio, mais o CO3, que é a carbonato de cálcio, eu tenho que saber se vai acontecer essa reação. O que é? Para a gente supor uma reação, supondo que eu tenha produtos nessa formação, eu vou trocar os ânions entre si. Ou seja, o ânion dessa primeira aqui é o SO4. Nessa segunda é o CO3. Então eu vou trocar o SO4 pelo CO3. Aí vai ficar CaSO4, que seria sulfato de cálcio, mais H2CO3, que é o ácido carbônico, como a gente já conhece, né? Ou seja, a gente supôs que isso aqui ia acontecer. Supor que ia ter a formação de produtos. Então, para supor isso, você tem que trocar os ânions, né? Fazer o swing de casais. Ou seja, trocando os ânions, a gente tem o sulfato de cálcio e o ácido carbônico, o H2SO3. Agora eu pergunto para vocês. Essa reação acontece ou não acontece? Me respondam no chat. Essa reação formando sulfato de cálcio e ácido carbônico, ela acontece, ela é possível de acontecer na natureza, ou ela não acontece de jeito nenhum? Lembrando, para acontecer, ela tem que atingir uma das três condições. Ou formar um produto solúvel, ou formar um produto volátil, ou formar um produto menos dissociado. Seja um ácido mais fraco ou uma base mais fraca. A Maria Eduarda falou que acha que não. Então, ela falou que acha que não, porque ela acha que eu não tenho nenhum produto solúvel, nem a formação de produto volátil, que vira vapor, nem a formação de um produto menos dissociado. Não, ou seja, não atende nenhuma das três condições. Chutou, tá bom. Tranquilo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que saber. Forma produto solúvel? A gente não sabe, bom, pelo menos a gente não consegue pensar assim, se o sulfato de cálcio é solúvel. Eu poderia adiantar para vocês dizendo que o sulfato de cálcio é solúvel, porque a maior parte das coisas que são formadas por cálcio são solúveis. Mas a gente vai supor que a gente não sabe disso. Vamos ver as coisas mais fáceis. Lembra que eu falei para vocês que o H2SO4, o ácido carbônico, é um ácido muito fraco. É muito fraquíssimo mesmo. O ácido carbônico, para vocês terem noção, tem no refrigerante, em todos os refrigerantes que vocês possam imaginar. Tem naquelas hidrolimão, né, que tem por aí, junto com peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. O ácido carbônico, ele vai ter no ar direto, vai ter ácido carbônico basicamente nas moléculas de água do ar. Eu tenho ácido carbônico e tudo. A gente consome muita coisa que tem ácido carbônico. E se a gente consome muito, é porque ele é fraco, né? Pensa só, eu saí de um ácido sulfúrico, que é aquele ácido que no que ele encostar ele destrói, por um ácido carbônico para aquilo que a gente tem no refrigerante. Então vocês concordam comigo que o ácido carbônico é um ácido muito mais fraco que o ácido sulfúrico? Vocês conseguem entender isso daí? Isso aí por análise, né? Sem ver aquela questão de força, de ácidos, etc. Vocês concordam comigo que o ácido carbônico é muito mais fraco que o ácido sulfúrico? Beleza. Muito bom.
Obrigado por responder várias vezes, Leandro. É, então, isso sem fazer a contagem dos ácidos oxigenados, né? A gente já consegue entender que o ácido carbônico é um ácido mais fraco. Se é um ácido mais fraco, ele vai obrigatoriamente atender aquela terceira condição, que é a formação de produto menos dissociado. Ou seja, eu tenho a formação de um ácido mais fraco, logo, essa reação vai acontecer. Agora, por exemplo, se a gente não soubesse que o gás carbônico, gás carbônico é um ácido mais fraco, como é que eu poderia saber a força dos ácidos? Tem aquele negócio, né, que você conta a quantidade de hidrogênio, de oxigênio e subtrai da quantidade de hidrogênio. Então, o que eu faria aqui? Seria meio que pegar a quantidade de oxigênio, que são 4, e subtrair da quantidade de hidrogênio. Deu 2. Então, se deu 2 é porque é um ácido forte. Aí, eu poderia pegar a quantidade de oxigênio, que é 3, e subtrair do hidrogênio, que deu 1. Aí, deu 1 é porque é um ácido fraco. Quais são as três condições? Assim, as três condições são essas daqui, ó, que estão no slide. Formação de precipitado, ou seja, formação de produto... Calma. Eu acho que eu me enrolei um pouquinho quando eu falei. Eu falei formação de produto solúvel ou insolúvel. Porque precipitado é aquele produto insolúvel. Só pra vocês ficarem ligados aí. Eu falei solúvel? Não, perdão, eu me confundi mesmo. Formação de precipitado é como se fosse aquele restinho que fica no fundo do pote, sabe qual é? Aquilo que não fica solúvel. Precipitado é aquilo que sobe, aquele pozinho no fim do Nescau, do café, que fica lá aquele borrão, como se fosse precipitado. Ou seja, produto, uma parte insolúvel. Ou então tem a formação de uma substância volátil, que é transformar em vapor, ou a formação de produto menos dissociado, um ácido mais fraco, uma base mais fraca. Se eu falei produto solúvel, perdão que eu me enganei. Peço perdão a todos aí. Então vamos lá. Continuando a questão, a gente já sabe que o carbonato de cálcio vai interagir com o ácido sulfúrico e vai formar vai ter uma reação, né? Ou seja, realmente ou é a B ou é a E. Agora, com grade de ferro ou alumínio de edifício. Eu acho que vocês, por senso comum, vocês iam assumir que isso acontece, né? Porque, de fato, o ácido sulfúrico ele vai corroer o ferro. Isso aí acho que vocês conseguem pensar isso por... Pô, ácido sulfúrico corrosão do ferro, isso é normal. Mas vamos ver como isso acontece na realidade. Eu tenho o H2SO4 reagindo com o ferro aqui. Ou alumínio, tanto faz, né? Nessas duas, o que tem aqui? Tem uma reação de simples troca, né? Obviamente. Que se fosse acontecer, seria trocar o cátion, né? Trocar o hidrogênio pelo ferro. Formando um Fe2SO4 ou FeSO4, que faz. E o H2 sozinho, né? É isso que eu teria. Nossa, ficou horrível, né? Perdão, guys. Eu tento melhorar na próxima. Mas o que seria? Seria uma reação de simples troca. Como a gente sabe se ocorre ou não uma reação de simples troca? Fila de reatividade. O ferro é mais reativo ou não é mais reativo que o hidrogênio? Digam aí. O ferro, ele é mais reativo que o hidrogênio, que ele veio antes da fila. Lembra? Metais alcalinos terrosos, metais comuns, no qual o ferro se encontra, hidrogênio, e aí os metais nobres. Então o ferro ele vai substituir o hidrogênio aqui, e essa reação de simples troca vai acontecer. Beleza? Então a gente já sabe que as três reações acontecem. Resposta correta, letra A, gabarito. Foi, deu. Então vamos continuar aqui na revisãozinha. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida? Alguma lamentação, algum choro, alguma recomendação, alguma sugestão? Fala, Pita, meu Deus do céu, para de falar, por favor. Nada? Tranquilo para eu continuar para a reatividade? Vamos lá. Tudo sus, tranquilo. Radioatividade. A radioatividade é uma coisa que normalmente cai bastante no Enem, mas não são questões tão difíceis assim. São mais questões teóricas do que questões práticas, né? Como a gente viu naquelas continhas lá. O que acontece normalmente no Enem são questões de quanto a algumas das três reações que a gente sabe de radioatividade. O que é radioatividade? É um fenômeno, basicamente derivado de um fenômeno nuclear, uma reação nuclear, que envolve alteração dos núcleos dos átomos. Eu disse lá, muitos anos atrás, no começo de abril, que as reações químicas elas não envolvem mudança de núcleo, não envolvem a alteração do átomo. Elas envolvem mudanças de elétrons na eletrosfera, troca de ligações, etc. Mas não envolve mudança no núcleo. Na radioatividade, eu tenho mudança de núcleo.
E por que essas reações acontecem? São átomos instáveis que tentam realizar fenômenos nucleares, reações nucleares, emitindo radiação para se tornarem mais estáveis. O que seriam átomos instáveis? São átomos que no núcleo deles, o núcleo não é grande o suficiente para comportar todos os prótons e nêutrons. Normalmente eu tenho nêutrons demais para caber naquele núcleo e acaba ficando prestes a explodir, certo? Como se fosse um saco que tem 20 bolas que só cabe 10. É ali um bagulho que está quase explodindo, rasgando, quebrando chiclete, etc. Mas, bom, se tem 20, cabe 20, né? É um saco que foi feito para 10 bolas que tem 20. Basicamente isso. Então, não está suportando tudo, está quase explodindo, ou seja, está instável. E ele começa a emitir radiação para começar a ficar estável. É isso que é a radioatividade. E a radioatividade tem algumas definições, né? Que é o nuclídeo, que é um núcleo caracterizado por um número atômico Z e número de massa. Esse nuclídeo basicamente é sinônimo de isótopo, a gente sabe que isótopos são, já vi na última aula, que são átomos de mesmo número de prótons e número de nêutrons diferentes, número de massa diferente. E radionuclídeo, radioisótopo, é um nuclídeo, um isótopo, que é emissor de radiação, que vai emitir radiação. Então, a partir disso, a gente tem as duas leis da radioatividade. Primeira lei, quando o radionuclídeo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Por quê? Porque é isso que é uma partícula alfa. Partícula alfa é como se fosse um átomo de hélio, com o número de prótons 2 e número de massa 4. Isso é uma partícula alfa. Está emitindo isso para meio que aliviar a tensão que está no núcleo. Mais ou menos isso. E a segunda lei da radioatividade é, quando o radionuclídeo emite uma partícula beta, o seu número de massa permanece constante e o número atômico aumenta uma unidade. Por que o número de massa permanece constante? Porque, lembra, era um nêutron que virou um elétron e um próton e um neutrino. Então, quando o nêutron se desfaz e dá origem a um novo próton, ao novo elétron e ao neutrino, o número de prótons do átomo aumenta em 1 e o número de massa permanece o mesmo, porque o nêutron representa 1 de massa. Se o nêutron some, a massa diminui em 1. Só que como esse nêutron deu origem a um novo próton, a massa volta à quantidade original. Só que o número de prótons aumenta. Então é isso que significa emitir a partícula beta, né? Então, é isso que a gente tem. Esses são os símbolos, composições, massa, velocidade, a mesma tabela que a gente tinha naquele outro slide de radioatividade. A partícula alfa, que ela tem o seu símbolozinho ou alfa ou hélio, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, tem número de massa 4. A velocidade dela, a velocidade com que ela se movimenta, é de 5 a 10% da velocidade da luz. A velocidade é proporcional à energia dela, né? Então ela tem uma energia bem baixinha comparada aos outros, porque tem poder de penetração muito baixo, e tem uma carga relativa 2+. Por que tem a carga relativa 2+? Porque é como se fosse 2 prótons e nenhum elétron. Por isso tem essa carga 2+. Aí tem a partícula beta, que é ou um beta ou um Ezinho, porque ela vai ter a emissão de um elétron, vai tirar um elétron do núcleo, como se fosse expelir um elétron daquele nêutron antigo. Tem até 90% da velocidade da luz, ou seja, uma energia mais alta que a da alfa, mas ainda é baixa. E uma carga relativa de -1, porque é como se fosse um elétron, né? E a partícula gama, que é o gamazinho, é uma onda eletromagnética, ou seja, não tem massa, não tem volume, não tem nada. Mas tem energia. É exatamente a velocidade da luz, um poder de penetração altíssimo, sem carga relativa. Radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? É uma radiação que não envolve... Como é que eu posso dizer? São reações que não envolvem nenhuma reação química, ou seja, são nucleares, mas podem causar reações químicas. Porque a energia liberada pelas partículas radioativas podem instigar os átomos a realizarem reações químicas. É como se fosse você fornecer radiação para alguma coisa e essa coisa fica tão maluca, tão louca, que decide fazer uma reação química. E essa radiação ionizante, esse efeito ionizante, é capaz de causar reações químicas até nos seres vivos. E aí tem a geração de câncer, né, que é aquela reprodução acelerada das células. Eu tenho destruição de células genéticas, etc., porque isso tudo é derivado desse efeito ionizante.
E como é que eu faço para detectar a radiação? Eu vou usar aquele mecanismo, né, aquela tecnologia, que é o computador de Geiger-Müller, que basicamente tem aqueles gases dentro dele, uma câmara com gases, e conforme a radiação de local vai aumentando, esses gases vão sendo ionizados. E a partir da ionização desses gases, eles vão conduzir corrente elétrica. Conduzindo corrente elétrica, eles vão identificar que ali naquele local tem uma radiação ou emissão de partícula alfa, gama, beta, não faz. Basicamente isso. Meia-vida. Meia-vida a gente tem que lembrar que é o decaimento radioativo. O que eu tenho na meia-vida? Basicamente, os átomos, para eles ficarem estáveis, eles vão emitindo radiação ao longo do tempo. Essa radiação, em muitos dos casos, elas não têm fim. Elas emitem os átomos emitem radiação até acabar, até sumir o átomo por completo. Em outros casos, eles emitem radiação por um período de tempo até que ele fique estável de fato, né? Mas, supondo que um átomo ele emita radiação a vida toda dele, toda vez que esse átomo chegar na metade da massa inicial, ele vai ter atingido um período de meia-vida. É basicamente isso. Ou seja, toda vez que um átomo for desintegrado pela metade, esse tempo que demorou para ele atingir essa metade é considerado período de meia-vida. Ou seja, aqui tem um exemplo de um gráfico. Esse gráfico vocês podem decorar, porque sempre que eu tiver a massa de um lado nas colunas e o tempo, o período de vida dele nas linhas, esse gráfico vai seguir esse mesmo desenho, esse mesmo formato, né? Ou seja, eu tenho uma meia-vida aqui em 50%, aí outra meia-vida aqui em 25%, porque foi metade dos 50%, ou seja, dos 100 para os 25 eu tive duas meia-vidas, outra meia-vida no 12,5%, do 100 para o 12,5 eu tive 3 meias-vidas, é basicamente isso. E aí, como é que eu faço para calcular o período de meia-vida? Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a x, esse x é a quantidade de períodos de meias-vidas que eu tive ao longo do tempo, por exemplo. Aqui, ó, em 1,6 dias, não, em 16 dias, perdão, o iodo, ele teve 2 períodos de meia-vida. Porque ele veio para 50% e depois veio para 50% de 50%, 25%. Ou seja, a quantidade de períodos de meia-vida dele foram 2. Ou seja, vou pegar aqui para calcular a massa final, pegar a massa inicial, multiplicar por 1 sobre 2 elevado a x, que é o período de meia-vida, que é igual à massa final. É basicamente assim que você vai calcular o período de meia-vida. Não é algo muito complicado, é algo bem tranquilo. Então acho que vocês conseguem tirar tranquilo. Vamos lá, reações nucleares. Eu tenho 3 tipos de reações nucleares. Primeira, transmutação nuclear. É a transformação de um nuclídeo, radioativo ou não, em outro provocada pelo bombardeamento de uma partícula. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar 2 nuclídeos, colocar um nuclídeo num canto, num pote recipiente fechado, e outro nuclídeo dentro desse pote. Esse outro nuclídeo, ele é um radionuclídeo, obrigatoriamente. O primeiro tanto faz. A partir das partículas que esse radionuclídeo está emitindo, ele vai bombardeando no primeiro nuclídeo. Vai bombardeando, vai jogando lá, vai jogando. Quanto mais ele jogar essas partículas, mais o primeiro nuclídeo vai ser bombardeado com elas. Ou seja, vai estar acontecendo uma transmutação nuclear. É basicamente assim, ó. Eu tenho a emissão de partículas, no caso a partícula alfa, dentro de um átomo. Esse átomo vai incorporar essa partícula alfa e vai depois, para ficar estável, tentar ficar estável, ele vai emitir um próton e vai manter sua vida normal. É isso que acontece. Ele recebe essa bomba do meio de peito, rebate um próton e continua a vida tranquila. É isso aí. Próxima, fissão nuclear. Fissão nuclear é basicamente um processo de quebra. Fissão significa quebra, né? Quebra. Já sabe que fissura é uma rachadura. Fissão é uma quebra. Então eu vou quebrar um átomo dividido em núcleos menores. Não necessariamente são iguais, mas eles são menores que o átomo original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bombardear com nêutrons um determinado átomo, e esse átomo vai ser dividido em outros menores. É basicamente isso que acontece. E a partir disso vai ter aquela reação em cadeia que a gente já conhece. Reação em cadeia é provocada porque os átomos são emitidos, os novos átomos são formados, são menores, aí eles vão bombardear outros novos átomos, que vão bombardear outros novos átomos, que vão bombardear outros novos átomos. São reações em cadeia.
seja, cada próton, cada nêutron que é emitido aqui está bombardeando novos átomos, formando essa reação em cadeia, né? Isso, um exemplo que acontece nisso são os reatores e as bombas nucleares. Os reatores nucleares são feitos dessa forma, por fissão nuclear, porque isso emite uma grande quantidade de energia, e a bomba nuclear também. Ela emite uma grande quantidade de energia e ela é formada por esse bombardeamento de nêutrons, né? E terceira é a fusão nuclear. Fusão a gente sabe que é junção, união. Então, ali, fusão, pá, tá ligado? E eu vou ter junção de núcleos pequenos de átomos em números maiores. Só que isso precisa de uma quantidade de energia muito grande. Vai eliminar, emitir uma quantidade de energia maior ainda. Ou seja, um exemplo disso é a explosão solar. Explosão solar acontece por fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio que estão ali na superfície solar estão o tempo inteiro realizando fusão, porque a temperatura é muito alta, né? 10 milhões de graus Celsius, e estão emitindo explosões absurdas. E o homem conseguiu fazer isso na bomba de hidrogênio, que é cerca de 200 vezes maior que a bomba que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, uma quantidade ridiculamente alta. E por ser exatamente ridiculamente alta, essa junção, essa união, eliminação de energia, o homem não consegue reaproveitar isso para um reator nuclear, por exemplo, que é uma energia muito alta, e ia explodir tudo, e acabar com o reator nuclear inteiro. Então, estou tentando fazer isso ainda para emitir energia, né? Mas vamos lá. É, todo mundo tranquilo aqui com reações nucleares? Todo mundo entendeu de boas? Alguma dúvida? A partir de agora, a gente vai entrar aqui só em exercício de estequiometria. Só dá-lhe. Papo. Então, beleza. Radioatividade, como eu falei, o que cai mais é teoria. Não cai bem conta e tal, é mais teoria. Então, vamos lá. Vamos fazer esses exercícios aqui da lista. Vamos começar pela questão 24, que é uma questão que eu percebi que vocês tiveram bastante dificuldade para começar a questão. Para entender o que ela pede, né? Como sempre, eu vou primeiro fazer do jeito passo a passo, de um jeito compassadamente, mostrando o que vocês têm que fazer toda vez que vocês entrarem e se depararem com uma questão assim. Eu tenho o meu gabaritozinho já que eu fiz aqui, bonitinho, né? Podem ver com a minha letra bonitinha, então se eu me perder, eu volto no gabarito, tá tudo sob controle. Primeira coisa, vamos ler o exercício, tentar entender e interpretar essa questão do Enem, porque o Enem é isso, a interpretação, né? Ele não quer saber se você sabe o assunto, quer saber se você sabe ler. Então vamos lá. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, blá blá blá. Os processos biológicos como respiração, fotossíntese, blá blá blá. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Beleza. Devido a sua baixa solubilidade em água, 9 miligramas por litro a 20 graus Celsius, a disponibilidade de oxigênio nos... só para deixar claro, esses 9 miligramas por litro é a solubilidade, não é a concentração, então fiquem ligados. Depois eu percebi que isso aqui é um dado completamente inútil que ele te dá. A disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente no sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessários para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água. Beleza. Então, o que ele falou? Ele falou que essa DBO é a massa de oxigênio em miligramas necessárias para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro d'água. Beleza. Já sei que vai ter uma reação de oxidação, que a gente não viu como é que funciona ainda, mas basicamente oxidar significa dar oxigênio, né? Fica meio óbvio a partir do nome. Mas é isso que ele fala. Eu tenho uma reação de oxidação de carbono em 1 litro d'água. Aí ele fala, suponha que 10 miligramas de açúcar, um composto orgânico, a massa molar de 30 gramas por mol, já dá a massa molar do composto orgânico, né? São dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Beleza. Basicamente, o que ele quer que você ache aqui é a concentração de oxigênio. Por que ele quer saber a concentração de oxigênio? Porque é justamente a DBO. A DBO é isso. A DBO é a massa de oxigênio. Perdão, falei concentração. Mas você tem que saber a massa de oxigênio que está em contato aqui dentro, né? Porque a partir da DBO, a partir de colocar o composto carbônico ali dentro, a massa de oxigênio vai aumentar. Se a massa de oxigênio vai aumentar, a DBO vai aumentar também. É isso que ele quer que você saiba. Então vamos lá.
Vamos, primeiro de tudo, já falei para vocês, vocês têm que escrever a reação. Você não tem como começar nenhuma questão de química, de estequiometria, sem escrever a reação primeiro. Reação é o primeiro passo inicial. Então, se você está perdido, escreve a reação. Vamos lá. Ele te dá. Ele fala que eu tenho CH2O sendo oxidado, né? Então, vou colocar aqui. CH2O sendo oxidado. O que significa? Significa que está recebendo oxigênio. Se ele está sendo oxidado, ele vai virar CH2O3. É basicamente isso que vai acontecer. O composto exato que ele vai formar não interessa muito. O que interessa mesmo é essa primeira noção aqui, de que ele está sendo oxidado ou está recebendo esses dois oxigênios. Pita, como é que eu vou saber se ele vai receber só um mol de oxigênio? Como é que eu vou saber se ele vai receber dois? Ele poderia muito bem receber mais de um mol, né? Mas o que é interessante você pensar aqui? Esse CH2O3, quando ele está recebendo uma reação de oxidação, ele vai se decompor sempre em gás carbônico. Então, se ele vai se decompor sempre em gás carbônico, ele vai originar CO2. É o mesmo caso, por exemplo, do H2CO3, né? Eu coloquei numa ordem zoada, mas isso daqui é o H2CO3, o ácido carbônico. H2CO3. É a mesma coisa. Então vai se decompor em em gás carbônico e H2O. É isso. Ou seja, se aqui está balanceado, eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui, 3 aqui, 2 de hidrogênio aqui, 2 aqui, um aqui de carbono, tá tranquilo. Eu coloquei dois oxigênios aqui, virou o CH2O3, que é o H2CO3, e que vai liberar dióxido de carbono e água. Então o que a gente precisa saber é isso aqui, ó. 1 e 1, 1 e 1. Qual que é a proporção? A proporção é de 1 para 1. Isso é o mais importante que a gente tem que saber dessa relação estequiométrica. Estequiometria é isso. É proporção, é balanceamento. Então a gente já sabe que a proporção dessa reação é de 1 para 1. Beleza. Se a gente sabe que a reação é de 1 para 1, vou colocar aqui 1 para 1, eu sei que para cada mol de CH2O que eu tiver, eu vou ter 1 mol de O2. Então, a gente vai fazer o quê? Eu sei que 1 mol disso aqui, de CH2O, é igual a 30. Que ele fala na questão. Ele fala aqui que a massa molar do CH2O é 30. Então, em 1 mol de CH2O eu tenho 30 gramas. Só que ele tem 10 miligramas disso na reação. Ou seja, eu tenho 10 miligramas. Aqui é gramas. Fiquem atentos à unidade de medida que está sendo trabalhada. E aqui eu tenho miligramas. Aí eu tenho X mol, né? X mol é igual a 10 miligramas. Eu espero que esteja sendo possível acompanhar a minha letra. Eu sei que está difícil, mas espero que esteja sendo possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esses 30 gramas para miligramas. Vai ficar 30 vezes 10 ao cubo. Miligramas. Agora a gente pode trabalhar tranquilamente com regra de 3, né? Eu vou fazer o bagulho cruzadinho, vai ficar 30 vezes 10 ao cubo vezes x é igual a 10. Fica 10 vezes 1, 10, né? Aí eu vou passar... Calma, isso aqui é um x. Pronto. Vou passar esse 30 vezes 10 ao cubo dividido para o outro lado. Vai ficar x é igual a 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo. Ou 10 a menos 3 sobre 3. É basicamente isso aqui. O que é isso? É a quantidade de mols de CH2 que eu tenho. Só que se eu tenho isso daqui de mols, se eu tenho essa quantidade de mols, significa que a proporção vai ser igual à quantidade de mols que eu tenho de O2. Eu vou ter essa mesma quantidade de molar de CH2O a O2, porque a proporção é de 1 para 1. Então, essa quantidade de mols também é a quantidade de mols de O2, que é a proporção de 1 para 1. Deu para acompanhar até aqui? Agora, eu vou
calcular quanto é essa quantidade de mols em miligramas a partir da massa molar do oxigênio. Vamos lá, deixa eu abrir de novo aqui. Tá bem chatinho isso daqui, mas vamos lá. Eu tenho 10 a menos 3, que é sobre 3, que é a quantidade de mols de O2, né? Mols de O2. Isso daqui é igual a M1, que é a massa de oxigênio que eu não sei quanto é. Só que 1 mol de O2 é igual a 32 gramas. Isso aqui a gente já sabe que a massa molar do oxigênio é 16, então a massa molar do gás do oxigênio vai ser 32, 16 vezes 2. Em 1 mol de O2 eu tenho 32 gramas. Então eu vou fazer a operação cruzada, vai ficar M1 é igual a 32 vezes 10 a menos 3 sobre 3, né? Sobre 3. Nossa, tá bem ridículo, cara. Tô até com vergonha de fazer isso, mas vamos lá. Só que esse 32 está em gramas. E a massa que a gente quer na questão, se você olhar, é tudo em miligramas. Puxa, tá, deixa eu fazer de novo então. Calma aí. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. O que a gente sabe? A gente sabe que a proporção é de 1 para 1. Vamos com calma. A proporção sendo de 1 para 1, M foi o erro? Ah, tá. A proporção de 1 para 1. Tá, pera, mas você entendeu o que eu fiz? Ou não? Ah, tá bom. Então vamos lá. A proporção de 1 para 1 significa que a mesma quantidade que eu tiver de mols de CH2O, eu vou ter também de O2. A proporção molar é de 1 para 1, então a quantidade de mols vai ser a mesma. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar a quantidade de mols de CH2O para encontrar a quantidade de mols de O2 para achar a massa de O2 que eu tenho interagindo. É isso que eu vou fazer. O que eu sei do CH2? Eu sei a quantidade de gramas que eu tenho na reação e eu sei também a massa molar, a massa de 1 mol de CH2O. Então, o que a fórmula diz? O que o conceito diz para a gente? Diz que a quantidade de mols, N é o número de mols, é igual a massa que eu tenho do composto sobre a massa molar. N, número de mols, é igual à massa que eu tenho da substância sobre a massa molar. Isso daqui vocês vão usar a vida toda. É uma formulazinha. O número de mols de uma substância é igual à massa que aquela substância tem sobre a massa molar. Então, qual é o número de mols de CH2? O número de mols de CH2, eu tenho que a massa dele é 10 miligramas. 10 miligramas, 10 mg. E a massa molar dele é 30 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol, ele tem 30 gramas. Só que como eu estou trabalhando com miligramas, eu vou passar isso para miligramas também. Então vai ficar 30 vezes 10 a menos 3. Ou, não, 30 vezes 10 a 3, né? Me enganei. Pronto. Deu para entender aqui, ô Leandro? Até aqui? Porque aqui fica miligramas também. Então vamos lá. Vou contar esse zero aqui com esse zero aqui. Vai ficar o número de mols de CH2O é 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo. Foi isso que eu fiz naquele slide. Eu achei o número de mols de CH2O que estavam interagindo na reação, que é 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo. Essa é a quantidade de mols de CH2O que estão ali brincando. Só que, se a proporção é de 1 para 1, quer dizer que essa quantidade de mols é igual no O2 também. Tem a mesma quantidade nos dois lados. Então, eu vou ter. Calma aí. Pegar 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo. É a quantidade, é o N2. Que N2 é a quantidade de mols de O2.
Deu para entender aqui? Todo mundo acompanhando? Se alguém não acompanhar, é só falar. Tudo sobre controle? Então vamos lá. Agora, eu vou fazer uma coisa semelhante que eu fiz anteriormente para achar a quantidade de mols de O2. O que a fórmula diz? Que o N, que é o número de mols, é igual à massa da substância que está ali sobre a massa molar. Eu sei que o número de mols de N, de oxigênio, é 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo. E a massa molar do O2 é 32, porque a massa de um oxigênio é 16, a massa de dois juntos é 32. Então, 1, nossa, peraí, 1 sobre 3 vezes 10 ao cubo é igual a M, que é o que a gente quer saber, M2, que eu vou chamar que é a massa do oxigênio, né? Sobre a massa molar dele, que é 32. Só que ele quer em miligramas. Esse 32, que é a massa molar do O2, é em gramas. Então eu vou passar esse 32 para miligramas, multiplicando por 10 a menos 3. Assim eu vou encontrar a resposta de M2 em miligramas. Se eu não tivesse feito esse vezes 10 ao cubo, eu encontraria a resposta em gramas. E eu acredito até que tem a resposta em gramas. Não, não tem. Nenhum deles é a resposta em gramas. Todos são em miligramas mesmo. Então, mas às vezes a questão faz isso. Ela te coloca uma resposta que seria que você encontraria em gramas para você fazer já. Ah, eu achei. Vou marcar direto essa daqui. Mas não. Tem que ver que a questão está pedida em miligramas. E você iria encontrar em gramas. Por isso você multiplica por 10 ao cubo para passar para miligramas. E aí você vai cortar esse 10 ao cubo com esse 10 ao cubo aqui para passar do 22 multiplicando. Vai ficar M2 é igual a 32 sobre 3, que é igual a 10,7 miligramas por litro. É isso aí. Resposta letra E. Beleza, vamos fazer 28 então. Na 28 ele fala: cerca de 10 ml de ácido clorídrico concentrado foram transferidos para um recipiente com capacidade de 1 litro. Completou-se o volume do recipiente com água destilada. Ou seja, eu tenho 10 ml de ácido clorídrico num recipiente com 1 litro. É basicamente como se fosse 10 ml por litro de ácido clorídrico. Completou-se o volume do recipiente com água destilada. Quando essa solução foi utilizada para titular uma amostra de carbonato de sódio puro, massa 0,3054 gramas, gastou-se 35,09 ml para sua completa neutralização. Ou seja, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Eu tenho essa solução de 10 ml de ácido clorídrico por litro, que foi utilizada para titular uma outra solução de 0,3054 gramas de sódio puro, de carbonato de sódio puro, ou seja, NaCO3. Na2CO3, perdão. Gastou-se 35,09 ml para sua completa neutralização. Foi 35,09 ml de quê? De ácido clorídrico ou de carbonato de sódio? De ácido clorídrico. Ele fala, gastou-se 35,09 ml para a sua completa neutralização. Completa neutralização do quê? Completa neutralização do sódio puro, do carbonato de sódio puro. Tem que estar ligado em o que foi utilizado para titular o quê. Então, esse volume que ele dá é o volume que interage com o carbonato. É um volume de ácido clorídrico que interage com carbonato de sódio. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê, galera? Primeira coisa que você tem que fazer sempre é fazer a reação. Você não consegue fazer uma questão se não dispor a reação aqui. Então, eu tenho carbonato de sódio puro, que é Na2CO3, mais ácido clorídrico, H2Cl. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar NaCl, 2NaCl, mais H2CO3. Então, balancei aqui, não vou perder tempo perguntando como é que balancei e tal, já balancei direto, só para vocês saberem. Pita, como é que eu sei que eu tenho 2 átomos de sódio aqui no Na ao invés de só um?
Basicamente, você vai ver que como o CO3 ele tem o -2 aqui, e o sódio tem mais um, porque ele é um próton mais, né? Esse 1 vai vir para cá, ou seja, vai ser CO3, 1. E esse -2 do carbonato vai vir para cá, vai ficar Na2CO3. Mas a gente vai ver isso melhorzinho depois de oxirredução, vai ficar mais interessante. Então, qual que é a proporção aqui? A proporção é de 1 carbonato de sódio para 2 HCl. Achamos a proporção, já ficou mais tranquilo, já sabemos o primeiro passo, já fizemos a letra A, pelo menos a questão sendo zerada. Então vamos lá. O que ele quer saber agora? O que você vai fazer? Você vai colocar os dados na mesa. Você vai fazer uma tabelinha e colocar os dados de tudo que você sabe. O que você tem interagindo? Você tem a massa do carbonato de sódio, vou chamar de M1, que é 0,3054. E você tem o volume de HCl que foi utilizado na questão. Seria o V2, né? Que foi 35,09 ml. Isso daqui é de gramas e aquilo ali é ml. Tá tranquilo. Já sabe mil e sabe V2. O que mais a gente sabe? Vamos ver. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu dar uma coladinha. Tá, vamos lá. A gente vai fazer primeiro encontrar o número de mols de carbonato de sódio que está interagindo aqui na questão. N1, que é o que a gente não sabe. Encontrando o número de mols, a gente consegue achar o número de mols de HCl e consegue fazer achar a molaridade de HCl depois, que é o que ele quer saber na letra B, né? Então, o que é o número de mols? O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Vou fazer na outra paginazinha. Ou seja, o número de mols é igual a massa, que é 0,3054. Isso aqui já está em gramas, não precisa passar para gramas, ou nem nada para miligrama. E a massa molar do carbonato de sódio é Na2CO3, né? Deixa eu pegar aqui, é 106 gramas. Vai ficar sobre 106 gramas. Então, N1 é igual. Essa divisãozinha, você vai encontrar o valor de 0,029. 0,0029. Ou seja, esse é o número de mols que eu tenho de carbonato de sódio. Para achar o número de mols que eu tenho de ácido clorídrico na solução, a gente sabe que a proporção é de 1 para 2. Então, se eu tenho 1 mol de carbonato de sódio, eu tenho 2 mols de ácido clorídrico. Se eu tenho 5 mols de carbonato de sódio, eu tenho 10 mols de ácido clorídrico. Se eu tenho 0,0029 mols de carbonato de sódio, eu tenho 0,0058 mols de ácido clorídrico. Multiplicando isso daqui por 2, eu vou encontrar 0,0058. Opa. Que isso aqui é igual a N2. Encontramos N2. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o que é N2, que é a quantidade de mols que está interagindo. A gente sabe o que é mais o que? Calma. Tá, entendi. A gente sabe o que é o N2, que é a quantidade de mols que está interagindo, de ácido clorídrico, e nós sabemos o V2. O V2 é o volume de ácido clorídrico, que está interagindo também, que é 35,09 ml, né? ml. O que isso quer dizer? Que eu posso saber a molaridade a partir desses dois fatos. Porque se eu tenho um número de mols e tenho um determinado volume, eu consigo calcular a molaridade, não consigo? Concordam comigo? Se eu sei a quantidade de mols que eu tenho em uma quantidade de volume, eu consigo fazer uma regra de 3 para achar a quantidade de mols que eu tenho no volume total. Vou continuar aqui só para tirar essa dúvida. Vamos lá. Olha só. Eu tenho 35,09
ml, que vezes 10 a menos 3 dá o total em litros, né? Vezes 10 a menos 3 litros. Isso daqui é igual a... Isso aqui vai ser corresponder 0,0058 mols. Ou seja, em 35,09 ml dessa solução de ácido clorídrico, eu tenho 0,0058 mols. Então, em um litro, eu tenho quantos mols? Conseguiram compreender esse raciocínio? A ideia é essa. Se em 35,09 ml eu tenho uma certa quantidade de mols, em um litro eu vou ter quantos mols? É uma regra de 3, um joguinho de ideias que dá para fazer nessa questão. Então você vai fazer basicamente a regra cruzada, né? Que no final vai ficar M2, que é a molaridade, é igual a 0,058, opa, 58 sobre 35,09 vezes 10 a menos 3. É importante colocar esse vezes 10 a menos 3 porque eu estou passando para litro. Ou então eu poderia passar esse 1000 para ml também, mas aí eu ia encontrar a molaridade por ml, depois eu passava para litro. Então, trabalhando tudo com litro é mais fácil. Então, fazendo os cálculos, eu vou achar que M2 é igual a 0,1653 mol por litro. Essa é a molaridade do HCl. Ah, Pita, mas eu nunca vou conseguir olhar a questão e saber que tem que fazer isso. Então, não é questão de você olhar a questão e já saber como responder. Não é bem assim que funciona. Você vai olhar a questão, você vai analisar os dados que ela te dá. Tá bom. Que dados ela me deu? Ela me deu a massa de Na2CO3, de carbonato de sódio, e ela me deu o volume de HCl que está interagindo com isso. E ele quer saber a molaridade de HCl. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de mols. Para eu saber o volume de. Perdão. Para eu saber a molaridade de HCl, eu preciso saber antes quantos mols de HCl estão interagindo. Para eu saber quantos mols de HCl estão interagindo, eu vou achar quantos mols de Na2CO3 estão interagindo. Para eu saber isso, eu vou fazer a massa molar, fazer aquilo lá que a gente já conhece. E é basicamente isso. Cara, eu me perdi muito no tempo aqui. Eu acho que a gente teve 1h20 de aula já. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou encerrar essa aula de hoje por aqui. Eu peço perdão pelo tempo. Realmente foi uma aula muito mais longa do que eu imaginava que seria. E eu desejo a todos vocês aí que estão acompanhando umas boas férias, né, 2 semanas de descanso. Tendo de descansar, mas sempre dando uma olhada em alguma anotação no caderno, só para não esquecer mesmo alguma coisa básica. Mas tentem relaxar, é importante para vocês. Então eu vejo vocês daqui 3 semanas, acredito eu, né? Então, uma ótima semana de descanso para todo mundo e até mais.